Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e estamos aqui de segunda a sexta-feira trazendo muita informação relevante, muita prestação de serviços aqui na nossa TVE, na TV Pública dos Gaúchos. E aqui abordamos temas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial. E hoje nós vamos falar sobre direito de família e sucessões e o nosso tema hoje é sobre inventário judicial e extrajudicial. É um programa temático. E quem está conosco aqui hoje é a doutora Solange Quinteiro, uma grande especialista no tema. Muito obrigado pela sua presença hoje. Eu que agradeço o grande aí, conhecemos alguma coisinha. Um grande abraço para os nossos telespectadores. Bom, então vamos para a primeira pergunta que o pessoal faz sobre inventários, tem muitas dúvidas, né? Mas quais são os tipos de inventário, doutora Solange? Bom, inventário nós temos hoje o inventário judicial e o extrajudicial. O que seria o judicial, né? O próprio nome já nos diz, a nomenclatura do judicial. Seria pela via judicial, através de juiz, tem os procedimentos de inventário, arrolamento, então tudo seria pelo poder judiciário. Então todos os pedidos realizados seriam pelo judicial. O judicial é, no caso, quando não há um acordo entre os herdeiros? Não necessariamente, quando assim, ó, de repente eu quero abrir um inventário, realizar a abertura do inventário e tu não concorda. Então, um ponto né, não concorda em fazer, porque depois nós vamos ver no extrajudicial é um pouquinho diferente. Então, todos não concordam que tu seja o inventariante, que o outro teu irmão ou a tua irmã seja inventariante, então vai pela via judicial. E também tem aqueles que simplesmente as pessoas vão ao óbito e não realizam o inventário judicial. E um dos herdeiros pode ser devedor. Olha o viés que eu vou fazer agora. E aí um terceiro interessado, aquele que tem o crédito em relação tanto ao falecido quanto àquele que está para receber, ele pode requerer o inventário judicial, a abertura do inventário. Então, um terceiro, que não é família, que é um credor, Isto. pode solicitar a abertura de inventário. Sim. E daí vai solicitar judicial nesse caso. Às vezes acontece assim, olha, só para dar um exemplo e deixar um pouco mais claro para quem está nos ouvindo. Vamos supor que eu tenha lá uma ação de alimentos, cobrando uns atrasados de alimentos de um filho, e o pai tem direito a uma sucessão, a gente sabe que o avô morreu. Então, este filho que está para receber o valor do dinheiro em relação aos alimentos, ele pode requerer a abertura do inventário, claro, como interessado, em quê? Né? Naquele valor que o pai vai receber, para que a gente consiga receber e pagá-lo. Isso mesmo. Ah, interessante. E o extrajudicial? Quais situações em que se encaixa o extrajudicial? O extrajudicial, quando todos estiverem de acordo, maravilha. Então, assim, o próprio CNJ, até a meu ver, até é uma coisa muito boa, para desafogar um pouco o judiciário, porque temos centenas e milhares de ações, né, aí tramitando, e inventário é algo que tem interesse tanto do Estado quanto da União, patrimônio das pessoas. Tem imposto aí também, né? Isso, imposto, todo mundo está de olho no tem uma imposto. tabela de imposto lá. Então, o CNJ, ele possibilitou e foi abrindo. É bem interessante, até eu anotei aqui depois para a gente falar, sobre a resolução 571, né? Quem não tiver conhecimento, dê uma lida bem devagar relativamente, porque é bem recente, é de agosto de 2024. Então, essa resolução, o que ela permite? Ela permitiu e deu uma extensão em relação a quê? Vamos supor, a tua família quer entrar com inventário extrajudicial. Tem despesas, mas vocês não têm numerário para pagar, às vezes, não tem. Porque as despesas, elas são todas do espólio. Não é tua, nem das tuas irmãs. É do teu, as despesas do inventário são de espólio. E às vezes não tem para pagar. Tu mesmo disseste, tem imposto, tem uma série de coisas para depois conseguir reverter. Então, o que possibilita no inventário extrajudicial, que é bem meio que inovador, não digo inovador, mas está aí,
para referir é que é nomeado o inventariante. Se tiver dinheiro, por exemplo, no inventário, o falecido deixou algum dinheiro em conta, aplicações e tal. Então, o inventariante, depois que é feito todo, vê as despesas, vai até o banco e o banco libera aquele valor, mesmo sem terminar o inventário extrajudicial, para pagar as despesas. Tá, mas quando é judicial, fala muito na questão do alvará. O juiz liberou um alvará para poder sacar o dinheiro. E na extrajudicial, no cartório, como é que documento que é liberado que a gente pode levar no banco para poder sacar? É um ofício. O tabelião determina para liberar os valores para pagar as despesas. E eu vou mais além agora com a 571, é recente, né? Ela está permitindo que o inventariante faça alienação de um bem, seja ela móvel ou imóvel. Quer vender um... Para pagar as despesas do inventário. E ele tem 1 ano para prestar contas. Ele pode vender, então pegar uma autorização do tabelião no cartório. Claro que toda a família está de acordo com aquela venda, né? E para poder custear os impostos, os custos do cartório. Sim, e ele tem um prazo ainda para prestar as contas, é bem interessante. E mais, né? Um pouquinho mais a 571. Ela está se desenvolvendo, está vendo de qual maneira. Mesmo que tenha incapaz, pode também fazer inventário extrajudicial agora. Isso é bem recente, né? Porque antes É agosto de 2024, né? Agora. É 6 meses, né? Agosto até janeiro, não me lembro quanto tempo. Então, é bem recente, só que tem procedimentos. Claro que aí o Ministério Público terá que ser ouvido. Então, se o incapaz está recebendo a sua parte, não tem qualquer... O próprio tabelião vai fazer essa análise, e aí o Ministério Público tem ciência, pode ser feito também. Do tabelião que chama o Ministério Público? Encaminha. Encaminha. É. Bom, doutora, e para realizar um inventário extrajudicial com testamento, como é que faz? Porque, geralmente, antigamente, testamento tinha que ser judicial, agora também pode ser extrajudicial? Pode ser extrajudicial. Assim. O que permite? Não diz lá, o inventário pode, mesmo que tenha testamento, ser extrajudicial. Primeira coisa que tem que ser feito é a abertura do testamento. Então, vai dar um trâmite, que o testamento ele tem que se tornar público. Então, vai abrir o processo de testamento, vai dar a declaração de testamento, vai ver todos os requisitos do testamento, perfeito. Aí, naquele momento, a gente fala com os nossos clientes, olha, estão todos de acordo? Podemos, com a certidão expedida pelo juiz, Poder Judiciário, e dizer para ele que nós vamos encaminhar um inventário extrajudicial. Ele já homologa, permite e a gente sai com uma certidão, entende? O do testamento tem que fazer a abertura, isso não está dispensado ainda. Vai lá para o juiz, faz a abertura do testamento, torna público, notório, as pessoas tomam ciência se tem alguma impugnação ou não, e aí com aquela certidão a gente vai até o cartório e faz os trâmites todos que tem relativamente ao inventário extrajudicial. Doutora Solange, e vamos supor que uma pessoa deixou um testamento, mas não comunicou à família que fez isso. Como é que a família vai saber que existe um testamento em vigor? Perfeito. Hoje, assim, hoje que eu digo já faz bastante tempo, né? Para a abertura do inventário, primeira coisa, além da certidão de óbito, dos documentos, certidão de óbito, nós temos que ter uma certidão negativa de testamento nacional. Nacional? Nacional. Eu fiz a abertura do inventário, acho que faz uns 2 anos, ela tinha feito um testamento em 1972. Perfeito. Veio dizendo que tinha um testamento para fulano Beltrano. Aí o que eu fui fazer, né? Perguntei se era ainda viável o testamento. Porque às vezes eu posso deixar um testamento para ti e não ter mais aquele bem. Só vai ter direito depois que eu vier ao óbito, ok? Então, nesse caso, o imóvel ela já tinha vendido, quem tinha deixado um testamento. Eu pedi que o testamento havia caducado, tive que abrir. E esse testamento é publicitado? Deu o herdeiro lá, puxa, tinha esse bem aqui, agora já foi vendido, não tem nada. Não tem mais, né? Então, é isso Teve que a situação, o herdeiro chegou a se comentar ou não? O quê? Que teria esse bem que foi vendido já? Não, ele sabia, ele tinha ciência. Tinha mas ciência. O testamento ficou lá. O que ela teria que ter feito? Ter revogado o testamento. Não, aí ela deu mais trabalho ainda para quem ficou na sucessão. Essa é uma questão, quando a gente fala sucessão, que é um grande tabu ainda, né?
para as pessoas falarem em testamento, em falar em inventário, porque parece que vai chamar morte, né? Mas quando a pessoa deixar mais organizado, mais fácil depois fica para os herdeiros, né? Sim, sim, Menos regularizar briga. tudo. Eu já fiz tudo isso, né? Regularizar todos os teus documentos, se quiser beneficiar alguém, faz o testamento, procura uma orientação jurídica, e isso é interessante. Às vezes, eu ouvi um comentário esses dias numa audiência, a juíza chegou e referiu o seguinte: nada contra, né? Que agora estão deixando tudo para os cuidadores. Nada contra os cuidadores. Precisei muito deles na época da minha vida. Foram pessoas de grande valia para minha avó e para minha mãe. Mas são as pessoas mais perto. Eles querem beneficiar, né? E a juiz não tinha que discutir. Deixou. Fez perfeito, mas fez bem orientado o testamento para a pessoa, né, que estava cuidando dele, mais a próxima e etc. Acho que antigamente as famílias eram mais numerosas e as mulheres geralmente eram pessoas do lar, não trabalhavam fora. Então sempre tinha alguém de casa, além de serem mais numerosas, as mulheres ficavam mais em casa, nos trabalhos domésticos, que é bastante trabalho, diga-se de passagem, e acabavam acumulando esse trabalho de cuidar dos familiares. Hoje em dia, as famílias são menores e todo mundo trabalha, né? Não tem às vezes alguém que consiga se destinar a cuidar do pai, da mãe, do avô, da avó, né? Sim, eu fui uma, né? Eu tive necessidade de ter cuidadora para minha mãe e para minha avó, e a gente teve que contratar, né? Eu acho que isso é importante também, né? Bom, uma perguntinha, nós temos um minutinho para esse bloco. O que acontece se a pessoa falecida deixar mais dívidas que bens? Oh, boa pergunta, né? As dívidas serão pagas com o monte-mor, que a gente chama no direito, né, nas sucessões lá, com os valores que tem deixados pelo falecido. Ou seja, se eu for herdeiro, eu não vou pagar a dívida, além da minha cota hereditária, que vai com certeza ficar para o credor, né? O credor busca, eu recebi 100 mil, ele devia 300 mil, vai ser dentro do que tem. Então, o próprio espólio, né, paga as suas dívidas. Bom, ótimos esclarecimentos até aqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem já rapidinho, já voltamos. Bom, falei que era bem rapidinho, já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste que o programa aqui tem muita prestação de serviços e muitos esclarecimentos aqui para os nossos telespectadores aqui na nossa TV, na TV Pública dos Gaúchos. Estamos aqui de segunda a sexta-feira juntos com você. Hoje o programa é temático, estamos falando sobre direito de família e com o tema inventário judicial e extrajudicial, e quem está conosco aqui esclarecendo questões sobre o tema é a doutora Solange Quinteiro. E mais uma vez agradeço a participação no programa de hoje, tirando-se uma pauta que as pessoas têm muitas dúvidas, que é sobre inventário. Bom, doutora Solange, e quando a pessoa que falece não deixou bens e nem dinheiro, tem que fazer o inventário assim mesmo? Às vezes, a gente chama isso no direito de inventário negativo, porque ele não deixou bens, né? Não deixou, então por que a abertura? Mas eu já fiz isso na minha vida profissional, em razão de um crédito que teria para receber de uma reclamatória trabalhista. Então, eles não vão pagar, porque a pessoa não está mais ali, então vão pagar para os herdeiros. Então, a gente entrou, pedi que fosse nomeado, porque quando eu entrei não tinha nada. Depois, sim, né? Também para representar, por exemplo, a pessoa falecida num processo, porque aí alguém tem que ser, né? Aí não é o processo contra a Solange, sim contra a pessoa, e a pessoa vem o óbito numa relação processual também. Mas tem, sim, a possibilidade de se postular em inventário negativo. E quando a pessoa não tem imóveis, ela deixou lá uma poupança, um valor no banco, deixou um carro, uma moto, nesses casos também tem que abrir inventário? Não há necessidade, não existe uma lei,
de 1980, para ver como ela é antiga, não me lembro agora o número, mas ela possibilita postular através de alvará judicial. Mas todos os requisitos de uma sucessão. Pede certidão negativa de testamento, para ver se não deixou nada para ninguém. Pede também se deixou dependentes financeiros, de repente no INSS. Então, tem alguns requisitos, claro, certidões, e também fazer, determinar o levantamento da importância e trazer todas aquelas pessoas que são herdeiras ou até mesmo legatárias, né, do falecido. E pagar imposto também, né? E pagar imposto. Bom, doutora, assim, qual o órgão que realiza a avaliação dos bens? Porque isso é uma questão, né? Se vão dividir e tem alguns imóveis, cada um com diferentes avaliações, quem é que faz essa avaliação dos bens? Porque geralmente um herdeiro acha que aquele imóvel vale mais do que o outro, né? E deve ter alguém que deve fazer essa avaliação, né? E se caso alguém não concordar, aquela avaliação daquele imóvel foi muito abaixo do que eu acho que o mercado vale, eu posso também contestar isso? Assim, ó, em primeiro lugar, quem faz a avaliação nos inventários, seja ele judicial ou extrajudicial, é a Secretaria da Fazenda, a gente chama de Cefaz, né, do Rio Grande do Sul. Nosso estado aqui, cada estado tem a sua Secretaria da Fazenda. É feito hoje pelo procedimento eletrônico, sem problema nenhum, tanto os tabelionatos, no inventário extrajudicial, quanto o judicial. Então, o advogado é responsável para dar todas as informações, desculpe, dos bens imóveis, inclusive, se quiser, pode até atribuir valores lá na Secretaria da Fazenda. A gente chama de DIT, né? Feito isso, o auditor fiscal, ele recebe e aí ele faz a avaliação e dá ciência, né? Ele dá ciência para quem? Ou seja, para o tabelião, ou seja, para o advogado, porque é só quem pode fazer relativamente isso são os advogados tabeliães. Tá? E aí, o que acontece? Não menor, o valor é além do que eu tenho, mas não vale R$1 milhão, por exemplo, o meu imóvel, meu cliente chega e diz, não vale R$1 milhão, não vale 700 mil. Não, se me vale, você está fazendo, me compra teu imóvel, então se vale esse valor aí. Então, a gente pode sim impugnar, isso é importante. Assim, só uma beirinha assim para quem está nos ouvindo, né? Quando a gente compra alguma coisa, avaliam, a gente vende alguma coisa, vai lá, avalia, a prefeitura avalia. Vou fazer um parênteses aqui, não tem nada a ver com sucessão, mas agora me lembrei que é importantíssimo. Foi avaliado em 400 mil, mas eu não estou vendendo por 400. Tu também pode discutir o valor lá, na hora que está vendendo, mas tudo tem prazo, isso é importante. Na Cefaz é 20 dias. É pouco tempo, né? Né? Deveria ser um pouco mais. Mas é para ver a responsabilidade do tabelião, do advogado, de todas as pessoas que fazem esse encaminhamento. Né? Então, geralmente... E de que forma se faz isso? Né? A impugnação. Da impugnação. Aí eu trago valores, avaliações, eu sempre junto, já fiz isso, 3, e aí eles analisam e às vezes eles reduzem e às vezes eles mantêm. Então, mas geralmente essa avaliação é acima do valor do mercado. Não. Não, digo da Cefaz. Geralmente. Quando você faz a avaliação, geralmente é 0 para cima. Não. Não. O para cima, não. O que eles avaliam, por exemplo? Eles avaliam metro quadrado, eles avaliam tudo que tem ali. Se é construção boa, se não é, se tem, se não tem. Às vezes, relativamente, a gente faz essa impugnação porque foi a lei. Pode haver? Pode. Mas que bom, né, que possa a gente fazer a retificação da avaliação e o próprio Estado, o auditor, através do seu representante, o auditor fiscal, ele avalia. Bom, doutor Solange, e nos casos em que o falecido tinha um seguro de vida, esse seguro de vida também entra no inventário? Não. Não entra no inventário? Não entra no inventário. Seguro de vida não entra no inventário. Se ele vamos supor, ele tem 5 filhos e deixou o seguro do beneficiário apenas um filho. Um filho, não entra. Não entra? E os outros não podem nem reclamar entrar na justiça, não quero a minha parte do seguro de vida. Não pode. Reclamar não pode. Bom, uma outra questão é no inventário judicial. Pode-se nomear mais de uma pessoa como inventariante?
Ah, é uma boa pergunta, né? Assim, a gente até buscou. Pode sim, mas não é normal. Só para dizer assim, bah, meu Deus, professora Solange, o advogado Solange dizendo isso. Pode sim, dependendo da situação. Um exemplo prático que eu sempre coloco, nós temos nomear, tem bens aqui no Rio Grande do Sul e tem bens em São Paulo. Exemplo. Nós podemos nomear aquele herdeiro que está em São Paulo, inventariante, para ele se responsabilizar. Por quê? O que é ser inventariante? Ser inventariante é uma responsabilidade, a gente chama no direito de munus, em latim é encargo. É uma responsabilidade que o inventariante tem e responde por isso. Ele responde tudo o que ele deixou de fazer, Solange, o que ele deixou de fazer? Tinha uma ação judicial, tinha uma ação da poupança lá que tinha que fazer uma revisional, ele não fez. Então isso, e já a pessoa veio óbito. Então eu tive lá um falecido, perguntei, tem alguma ação, tinha algum valor e tal? Aí a minha cliente disse, não, ele tinha uns valor na poupança, então vamos entrar com as ações judiciais. Estamos recebendo agora que estão liberando, né? Então isso é a responsabilidade do inventariante. Então quando é nomeado o inventariante, às vezes o que pode acontecer? Judicial, um inventário judicial. Tu pede para ti ser nomeado. E o outro herdeiro também pede. O juiz vai ter que decidir quem ele vai nomear como inventariante. Vamos supor que o litígio seja muito grande. O que o juiz pode fazer? Ele nomeia inventariante dativo, que vai custar para o inventário. E se o juiz definir o inventariante e os demais discordarem disso, pode solicitar, os demais podem ingressar na justiça e solicitar que não seja esse. Como já tem um processo, com certeza eles vão recorrer da decisão. Pode sim. Toda decisão, a outra parte tem que tomar, dizer, olha, ele fez isso, isso, isso. Também tem o revés, tu é nomeado inventariante e aí tu faz o que tu quer com os bens. Tu vende, tem um alvará judicial, não deposita em juízo. No bolso do dinheiro dos aluguéis. Isso. Meu Deus, né? Que boa lembrança. E eu posso entrar com pedido de destituição do teu encargo, né? Eu digo teu porque a gente está conversando aqui, do encargo do inventariante, o juiz vai analisar, ele vai ter o direito de defesa, o juiz vai decidir e o inventariante ainda pode recorrer. E se ele for responsabilizado, vai ser descontado do... Não, aí assim, não é tão automático, né? Então, o que eu posso fazer? Foi destituído, embolsou os aluguéis todos, fez uma má alocação, então eu vou entrar com uma ação de exigir as contras, o espólio, vai entrar com ação contra o inventariante para exigir as contas. Aí chega lá, ele recebeu 100 mil reais de aluguéis, 50 mil e tal, aí sim, o juiz decide. E sabemos todos que a ação de exigir as contas existe duas fases, né? A primeira é de buscar e a segunda do juiz dizer se deve ou não deve. Perfeito. Aí sim, aí entra e nós vamos tirar da parte da tua legítima hereditária o valor que tu... Gastou a mais, embolsou. Isso mesmo. Isso é frequente, dá problema nessa prestação de contas? Sim. Estou com uma recente no meu escritório agora. Até porque hoje, às vezes, as pessoas elas não estão habituadas a prestar contas. Então é importante ter o inventariante lá no escritório. A gente tem um inventário que a gente cuida já há alguns anos. Tem inventariante, ela nos contratou para realizar pagamentos, para fazer a prestação de contas. Então a gente coloca, eventualmente o juiz pede que ela coloque no processo essa prestação de contas e a gente é encaminhado os extratos bancários e todos os relatórios do fluxo de caixa do que foi gasto, que foi recebido. Muito bom para ela não responder qualquer tipo de a responsabilidade era igual, né? Mas não, mas é bom para ela se alicerçou de um profissional para poder auxiliar. Imagina ela sendo citada para prestar contas. E assim, ó, por mais que seja irmão, irmã, né, seja lá da família, vamos colocar assim, que tem os ascendentes, descendentes, o direito para representação, não, o inventariante ele é obrigado a postular a prestação de contas se isso acontecer. A gente diz prestação, mas é exigir as contas pelo Código de Processo Civil hoje. Porque ele tem responsabilidade por aquilo. Agora ele assumiu, coitada da minha irmã, está doente, não pagou, pegou aluguel para ela. Tem que entrar, porque sou pena, inclusive, de ser destituído, porque não está cumprindo aquele encargo que eu falei no início,
de ser inventariante. E às vezes também as famílias modernas, né? Às vezes a pessoa tem 3 relacionamentos, tem filhos em 3 relacionamentos e nem sempre a harmonia existe de todos os herdeiros, né? Sim, Então sim, com certeza. Bom. E sempre vai vir alguém dizer, não, ele está gastando dinheiro, não, ele recebe aluguel, não, ele faz isso. Inclusive aquela que, vamos só fazer aquela que tem direito real de habitação, ela tem direito real de habitação, a viúva tem, mas ela tem que pagar as despesas. Doutora Solange, muito obrigado pelos ótimos esclarecimentos. Também agradecendo a sua qualificada audiência. Muito obrigado. Até o próximo programa. Tchau, tchau.